Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso assunto agora, nossa atenção é voltado para o mercado de café. Hoje foi um dia bastante significativo para o setor, de alta bastante expressiva. A Bolsa de Nova York reflete as geadas registradas no Parque Cafeiro nessa madrugada aqui no Brasil. Ao que tudo indica, essa geada ela foi mais generalizada, atingiu da Alta Mogiana até o Cerrado Mineiro e o mercado responde a isso com valorização aí acima de 1.000 pontos lá em Nova York. Mas para a gente entender melhor o que aconteceu e o que a gente tem de informação nesse momento, eu convido aqui então mais uma vez o seu Eduardo Carvalhais. Ele fala em nome do Escritório Carvalhais e está lá em Santos, fala com a gente agora. Seu Duda, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. Estamos aqui num dia diferente, mas tentar conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Tá bem? O frio foi maior do que se imaginava ontem. Os institutos de meteorologia não falavam em frio tão intenso, não falavam em temperaturas abaixo de zero. E hoje, logo de manhã, nós fomos surpreendidos por essas fotos, vídeos mostrando frios em Baixada, em Cafezais, e vindo aqui desde a Baixa Mogiana, da região de Leme, Espírito Santo do Pinhal, subindo aí pela Serra da Mantiqueira, chegando também na Alta Mogiana, sul de Minas e Cerrado de Minas. Tem informações de todas essas regiões sobre frio, não dá para se saber a extensão desse frio, o que vai prejudicar a safra do ano que vem, prejudicou, sem dúvida nenhuma, mas a extensão disso só ao longo dos próximos dias que nós vamos saber. Foi mais uma etapa dos problemas para a safra que vem, porque nós já tivemos frio há 2 semanas atrás, né? Não sei se chega a 2 semanas. Depois nós tivemos a seca do primeiro semestre desse ano, que fez com que os ramos onde vão sair as flores da próxima safra, da próxima florada, crescessem menos do que deviam ter crescido. É uma série de problemas. Nós entramos no período de seca, que agora é um período de seca já com déficit hídrico. Qual vai ser a resultante disso tudo para a safra do ano que vem é praticamente impossível de falar. Mas que esse frio foi maior do que nós esperávamos, foi sim. E muita gente conhecedora de café está bastante preocupada com a safra do ano que vem. Só o tempo vai dizer o que realmente significou esse frio de hoje. Mas que ele foi maior e surpreendeu, foi. Para você ver, ontem nós tivemos baixa em Nova York, baixa nas bolsas, acompanhando a baixa de todas as outras commodities, com a subida forte do dólar frente a todas as moedas ontem. Por isso mostra que os operadores em Nova York estavam mais preocupados com a moeda, com a subida do dólar, do que com a frente fria que estava chegando. E hoje aí acabou resultando nessa alta de mais de 1.000 pontos, que é grande, mas que se o frio foi realmente como parece ter sido, ela ainda não reflete tudo o que aconteceu hoje de manhã. Os próximos dias que vão dizer para nós exatamente o que já refletiu para a safra 2022 e o que prejudicou aquele pessoal que ainda estava colhendo a safra 2021. São muitas variáveis e é difícil dar uma opinião certa no momento qual vai ser a resultante disso tudo. Seu Duda, eu vou aproveitar que o senhor trouxe o gancho da última geada, fazendo essa comparação. A impressão que eu tenho, que os produtores que a gente conversou hoje de manhã aqui no Notícias Agrícolas, inclusive com engenheiros agrônomos, especialistas, é que além do frio ter sido mais intenso do que apontava os modelos meteorológicos, a extensão dele foi maior também, né? Lá na última semana de junho a gente teve ali o Parque Cafeiro, a área do Parque Cafeiro no Paraná sendo atingida, alguma coisa ali na Alta Mogiana e no sul de Minas, mas dessa vez as informações que a gente recebe parece que foi mais generalizado. São essas informações que o senhor tem também, seu Duda? E aparentemente esse frio entrou ali pela Bolívia, pelo Mato Grosso, porque andou fazendo também bastante frio no Mato Grosso. Isso vocês teriam que entrevistar alguém do Instituto de Meteorologia. Mas tanto que o Paraná não foi atingido dessa vez e pegou aqui desde a Baixa Mogiana até o Cerrado Mineiro. Você fala, bom, o Cerrado foi baixado, os lugares foram baixados, mas eu recebi fotos de produtores em quem nós confiamos bastante, mostrando que o cafezal também teve uma geada de capote,
pegou baixada, e aí tem gente que fala, não, são só cafezais mal localizados. Não foram só esses, não. Depois pegou café novo, portanto, houve aí um estrago menor em algumas regiões, maior em outra, e por toda essa região. Aparentemente, dessa vez, realmente o Paraná escapou porque entrou por cima, mas isso teria que um especialista em clima mostrar isso para nós melhor. O interessante é que, mesmo em São Paulo, você vê aí nos informativos, na cidade de São Paulo, tiveram algumas regiões que chegaram ali no zero, perto do zero, né? Não foi generalizado. Portanto, foi um frio que acabou chegando aqui sobre o sudeste do Brasil com mais força do que se imaginava. E falando em preços lá em Nova York, seu Eduardo, o mercado precificou isso muito rápido, né? Já na abertura do pregão, a gente começou o dia com valorização aí acima de 500 pontos, foi se mantendo as informações, acredito que como chegou aqui para a gente, deve ter chegado lá para os operadores. Foi um pregão assim, bastante expressivo e a gente finaliza então um contrato de setembro 1,66 lá em Nova York. O que isso significa quando a gente fala naquelas resistências que o mercado tenta romper, né, seu Duda? É uma resistência importante, esse valor ele é importante para o produtor, é importante para o mercado. Como é que a gente traduz esse 1,66 lá em Nova York? Bom, ele começa a refletir a situação do maior produtor de café do mundo, né? Você tem que... Mas como eu disse, são tantas variáveis que é difícil se dar uma opinião no momento, em cima do que está acontecendo. Lá fora tendem a achar que nós aqui como produtores estamos exagerando quando a gente fala do frio, eles sempre acham isso no primeiro momento, mas está se acumulando, é um problema atrás do outro com o clima, e depois a gente tem que lembrar que fora o frio, o problema da seca já vem há muito tempo, e os problemas climáticos estão se refletindo aí, não é só no Brasil, é no mundo todo. Quem viu o que aconteceu lá na Alemanha, na Holanda, com essas chuvas e de gelo que houve lá, onde morreu gente na Alemanha, não foi num país de quarto ou quinto mundo que aconteceu isso, eles estão preparados para isso, né? Mostra a violência das mudanças climáticas. Depois você olha lá para o Canadá, com temperaturas acima de 40 graus, são tantos os eventos que vão mostrando a irregularidade do clima, que não dá para nós acharmos que daqui para frente, depois desse frio, até a colheita da safra 22, que o clima vai ser perfeito no sudeste brasileiro. Sabe? Até quando não vamos ter chuva? Né? Como é que vai ser a abertura da florada para a próxima safra? Depois vai chover em novembro e dezembro para que isso vire frutos, e depois e no início do ano de 2022 para que os frutos cresçam. Né? São tantos os problemas são tantos os eventos, não, os problemas, que é difícil de se apostar o que vai ser. Mas certamente a safra ideal nós não vamos ter mais. Quase todo mundo aposta que a safra de 2022 vai ser menor que essa safra que nós acabamos de exportar agora, a safra 2020, né? Por esses problemas todos. Nós não devemos ter um novo recorde de produção em 2022. É o que parece. Quem vai ter que nos dizer isso são os agrônomos, o pessoal especializado em produção de café. Mas essa sucessão de problemas já está apontando para uma safra de 22 que não deve chegar no tamanho de 20. Vamos ver, só o tempo vai dizer. E, seu Duda, o mercado subiu muito rápido, subiu bastante, fica sempre aquela dúvida, né? Será que a gente vai ver Nova York devolvendo tudo isso nos próximos dias? Como é que deve se comportar esse mercado? É possível a gente tentar desenhar um cenário para o produtor? Eu não consigo. Agora, eu acho que se derrubarem nessa especulação de curto prazo, é aquele problema de gente que não está pensando em abastecimento de mercado, em que nós vamos ter a tendência do consumo, apesar de falarem dessa nova variante da Covid, de crescimento do consumo, não estarem olhando os problemas todos que tem, além desse frio. Eu diria que uma subida como essa de Nova York não reflete uma geada, sabe? Quem olhar as grandes geadas do século passado vai ver que o café subiu muito mais. Vai subir dessa vez? É muito difícil saber. Não dá para você olhar as reações que nós tínhamos num outro mundo que não era tão conectado como é agora, em 2021, para saber, não dá para saber o que vai acontecer. Mas esse Nova York, a 1,67, perto do que aconteceu
em 75, depois nos anos 90, não parece nada demais. Vai subir mais, eles vão derrubar a força do dinheiro, essa imensidão de dólares que tem pelo mundo. Eu acho que não dá para você olhar para trás e achar que vai repetir o que aconteceu lá, mas que esses valores aí não são nada demais quando se pensa nos problemas climáticos que nós estamos enfrentando, não são. Vai sustentar? Não vai sustentar? É impossível saber. Aquela baixa de ontem, já abriu em baixa logo cedo, logo às 7h30 da manhã, Nova York já estava em baixa, em véspera de frio, mostra como as coisas são imprevisíveis no dia de hoje, né? Ou seja, um problema que bateu aí, correu o mundo todo, as bolsas de valores caíram pelo mundo todo, os mercados todos caíram ontem e arrastaram de café numa véspera de frio. Ontem não era dia de ter baixa em Nova York, né? Então essa alta de hoje, na verdade, recuperou aquela baixa de ontem e foi mais, sei lá, 600 pontos. Não é nada assim de extraordinário. Agora, vai sustentar? Vai subir mais? Eu não tenho condições de saber, aliás, ninguém tem condições de saber o que vai acontecer. Né? Ou seja, esse frio vai ser o último do ano, estão falando que sobe mais uma frente até o final do mês. Né? Como é que vai ser essa frente fria? Ela vai ser mais fraca? Eu quero lembrar que esta que nós tivemos nessa madrugada, os meteorologistas já vinham dizendo há mais de 10 dias que ela seria menos intensa que a última, e acabou sendo mais intensa. Né? Então, o clima, quem trabalha em café há muito tempo sabe disso. Apesar de melhorar muito as previsões de tempo, uma mudança de um frio para chegar numa geada é uma pequena mudança de um vento, de uma umidade relativa, de ter chuva ou não à última hora. Né? Então, nós temos que ficar atentos. Não existe estoque de café no Brasil, os estoques mundiais são baixos, a tendência do consumo é continuar crescendo. Enfim, é muito difícil de tomar decisão. Cada produtor vai ter que pensar o que vai fazer, se vai vender um pouco de café agora ou não. Né? Nós temos todas essas entregas de vendas que foram feitas com antecipação para entrega agora em agosto e setembro. Vamos ter que acompanhar isso tudo. Esse semestre agora que nós entramos vai ser um semestre de muita mudança, de muita interferência externa. A Covid vai conviver com o Brasil e com o mundo por muito tempo. Já tem cientistas dizendo que vai ser como a gripe, ou seja, você vai ter que tomar vacinas todos os anos. São muitas as variáveis. É difícil de tomar a decisão do que fazer daqui para frente, viu? E eu não consigo enxergar. Agora, os fundamentos são de alta, sim, vão continuar sendo de alta. Se as outras áreas da economia mundial, o problema da Covid vai interferir nisso tudo, é muito difícil de saber. Agora, os fundamentos são... Nós não temos estoques no Brasil. E, seu Duda, considerando tudo isso, e num dia de valorização lá em Nova York, como é que tem sido a movimentação do produtor? Ele tem participado do mercado, tem feito as travas, ou ele mantém aquele padrão que o senhor já vem falando para a gente há algum tempo, né? O produtor brasileiro, ele está mais cauteloso, ele entrega o café à medida que ele precisa de caixa, ele fecha negócio com mais cautela. Como é que tem sido essa movimentação? Bom, hoje deve ter sido um dia totalmente paralisado. O produtor, olhando para isso tudo que aconteceu, era difícil de falar em vender café, né? Ele não sabe a extensão exatamente do frio. Hoje, por exemplo, eu não tive nenhum produtor que trabalha conosco falando em vender café, perguntando, olha, que preço que eu consigo hoje? Ninguém ligou perguntando de preço de café. Cafés que já estão no mercado, cafés que já podiam ter sido vendidos no final da semana passada e hoje teriam subido mais um pouco. Esses produtores se retraíram, até porque, como eu disse, todas as regiões de cafés de boa qualidade, principalmente, aí na Mogiana, Paulista, seja na Alta Mogiana, na Baixa, Sul de Minas e Cerrado de Minas, eles foram atingidos de um modo ou outro. A única região que a gente sabe onde tem também algum café bom, tudo que não foi atingido, é a Zona da Mata. Né? Na Zona da Mata eu não tenho, pelo menos, nenhum relato de frio maior, assim, que tenha atingido os cafezais. Não é uma região que costuma ser atingida pelo frio. Portanto, tirando essa região, tirando o Paraná, ou seja, você pegando aqui realmente o Sudeste, da Baixa Mogiana até o Cerrado, ele tomou uma lambida aí. Maior em umas regiões, menores em outra.
Só o tempo agora, os próximos dias, é que vai dizer exatamente o que aconteceu. Agora, à tarde é que, com o sol e tudo que deve estar se mostrando, aí o cafeicultor deve estar correndo os seus cafezais, vendo o que queimou, o que não queimou, e mesmo o que não queimou, quem conhece pé de café sabe que ele de algum jeito sentiu um frio como esse. Depois de uma seca, depois do pé de café já está estressado. É impossível de saber o que vai acontecer. Nós vamos continuar com muita instabilidade, com muito sobe e desce, mas em termos de fundamento, de estoques de café do mundo e de aumento de consumo que deve vir, aponta para preços sustentados, preços bons para o café nesse semestre, no próximo semestre, e eu já diria que, se confirmar tudo isso que aconteceu aí com esse frio, nós vamos ter uma safra de ciclo alto no que vem, mas não uma super safra. Enfim, nós temos que ouvir os agrônomos e os técnicos em clima para saber como agir daqui para frente. E como é que tem se comportado o mercado físico nesses últimos dias? Seu Duda, tem acompanhado as movimentações do mercado futuro? O produtor também mais cauteloso? Como é que tem sido? O produtor tem sido muito cauteloso. O que a gente sente que o produtor vende para pagar as contas mais próximas. Ele não vende por achar que o preço está bom. Tá? Ele vai vendendo conforme ele vai precisando de dinheiro, é muito cauteloso. Ele está preocupado com o tamanho da safra que ele está colhendo, está beneficiando, está vendo a renda da safra. E eu acho que a tendência, com essa incerteza que está no mundo todo, em tudo, não é no café, é ele achar que é um bom lugar para guardar o dinheiro dele em café. Ele não vai vender para aplicar no mercado financeiro sem saber como é que vai ser a inflação daqui para frente, o que vai acontecer. O ano que vem temos eleição. São tantas incertezas que a gente sente que o produtor olha um produto que é escasso como é o café, que dá para guardar, ele acha que é um bom lugar para guardar dinheiro ali. Então a tendência, eu sou contra você sentar em cima da safra, né? Acho que você tem que ir aproveitando os bons momentos e vender. Hoje não foi possível fazer isso porque foi uma surpresa muito grande. Se sentia aí todo mundo tentando entender exatamente a extensão desse frio, que não era esperado que fosse chegar num ponto que chegou. Mas aí daí para frente o produtor tem que ir fazendo média e vendendo aos poucos o seu café. Agora duvido que alguém realize tudo para colocar dinheiro em banco sem saber o que vai acontecer com a economia brasileira, com a inflação, com juros, com tudo isso. Portanto, são tantos, vamos dizer, nós estamos numa época de exceção com essa pandemia, com o dinheiro todo que foi emitido no mundo. É difícil o cafeicultor saber exatamente o que fazer. E a outra coisa muito difícil é alguém querer vender futuro para entrega no ano que vem, ou em 2023, no meio disso tudo. Quanto é que vai valer o dólar no ano que vem? E em 23, qual vai ser o valor do dólar? O que vai acontecer com a economia do Brasil? Quem vai ser o presidente no final do ano que vem? São todas interrogações que vão mexer com o mercado, vão mexer com a economia e vão mexer com o preço do café também, sem dúvida nenhuma. Seu Eduardo, muito obrigada pela participação. É o que dá para a gente falar agora. Muitas variáveis, né, seu Duda? Muitas variáveis para a gente continuar acompanhando, né? São muitas variáveis para saber qual é o resultante. Né? É aquilo que você já ouviu brincar muitas vezes, e nem com bola de cristal dá para saber o que vai acontecer. Portanto, é bom senso, cada um olhar o que produziu, olhar para o estado do seu cafezal e decidindo o que fazer, vendendo aos poucos, né? Aproveitando os dias de preço bom, não se apavorando nessas barrigadas que o mercado dá em termos de especulação de curto prazo. Tem que lembrar que muita gente na Bolsa opera só pensando no curto prazo, enquanto o produtor tem que chegar 2, 3 anos à frente. Vai plantar café? Não vai plantar café? Segura esse café? E a chuva, quando é que chega? Como é que faço agora? Planto café esse ano ou não planto? O que aconteceu com o café novo que foi plantado no decorrer desse ano e do ano passado, com esse frio agora? O café novo sempre sente mais, né? Tudo isso tem que ser avaliado. E o produtor experiente vai fazer isso e vai tomando as suas decisões no dia a dia. Agora, acreditar que vão jogar esse mercado muito para baixo, tudo, eu não vejo como, sabe? Se fizerem isso, vão adiar esses problemas lá para frente, porque se os preços não forem bons, quem é que vai investir mais na produção, num produto tão caro, tendo outras alternativas, né? Principalmente o grande produtor, como soja, como milho, enfim, nós vamos continuar sentindo muita dificuldade no mercado, inclusive para desenhar o que vai acontecer com os preços,
tanto esse semestre agora como todo o ano que vem. No dia a dia, o produtor tem que ter um bom senso e vendendo, não ficar com todos os ovos no mesmo cesto, tá? Tendo um bom senso de ir vendendo, e cada um de acordo com o que produziu esse ano, como é que estava o estado da lavoura dele, com o que aconteceu com a lavoura dele, com esse frio de hoje, dessa madrugada e outro frio também. Enfim, não existe um comportamento de manada aí, cada um vai ter que ver o que é melhor para ele. Perfeito. Seu Eduardo Carvalhais, seu Duda, muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Deixo o convite aberto, o senhor sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. É um dia difícil de falar. Hoje, realmente, tem que se falar cheio de reticências, como eu falei, porque não está claro o que vai acontecer, não está claro exatamente a extensão. O frio foi maior, sim, queimou café por toda essa região que nós conversamos, mas a extensão das perdas que vão haver é impossível de se saber no momento. Mas o que dá para se afirmar é isso. O frio hoje na madrugada em toda essa região da Baixa Mogiana até o Cerrado foi maior do que todos esperavam. É isso que dá para se ter certeza no momento. Até a próxima, seu Duda. Até a próxima. Boa tarde. Portanto, essa foi a nossa conversa com Eduardo Carvalhais, analista de mercado de café, que trouxe para a gente aí sua análise, as informações desse dia que foi bastante movimentado. Os contratos lá em Nova York finalizam aí o pregão, então, com valorização acima de 1.000 pontos nas principais referências. Isso é reflexo, é o mercado respondendo à geada registrada no Parque Cafeiro nessa madrugada, dia 20 de julho de 2021, aqui no Brasil. A gente sabe, como frisou bem o seu Duda, que atingiu sim a área de café. Isso aconteceu na Alta Mogiana, sul de Minas, Cerrado Mineiro. Os produtores trazem relato que o frio ele foi mais intenso do que era previsto pelos meteorologistas e também mais intenso do que daquela última passada de ar frio que aconteceu naquela última semana de junho. Então, as preocupações com a safra de 2022, elas aumentam quanto ao tamanho da produção do Brasil, considerando que alguns especialistas já falam em alguma possível quebra para o ano que vem, por conta da irregularidade climática, por conta da falta de chuva e temperatura elevada no Parque Cafeiro. Então, a gente sabe que houve, sim, essa geada no Parque Cafeiro nessa madrugada, mas a gente ainda não consegue quantificar o quanto de café que queimou, o que isso vai resultar para a produção do ano que vem. Tudo isso a gente precisa continuar acompanhando, de acordo com o professor também José Donizete Alves, que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas nessa manhã. É uma situação preocupante, preocupa muito mais do que aquele frio em junho, porque realmente as imagens dos produtores, elas são chocantes, mas a gente precisa continuar acompanhando. Quanto aos preços, o seu Eduardo Carvalhais, ele trouxe para a gente que o cenário ele se mantém de alta para o mercado de café, considerando principalmente que há uma expectativa no setor de aumento de consumo com a retomada da economia, mas que a volatilidade ela deve ser mantida nos próximos dias, porque tem muita coisa acontecendo. A gente tem essa retomada da economia que a gente não sabe muito bem como é que vai ser daqui para frente, tem essa nova variante Delta do coronavírus, que tem aí assustado os mercados financeiros. Ontem mesmo o café caiu mais de 600 pontos, mas quando se fala em produção, em número de produção para o Brasil, que é o maior produtor de café arábica do mundo e exportador, o cenário ele é de alta, porque a nossa produção desse ano ela é bem mais baixa do que era previsto por conta do clima e aparentemente para o ano que vem a gente pode ter algum tipo de problema também. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.